Olá, caros alunos, tudo bem? Meu nome é Soraya Mello, sou pedagoga, tenho mestrado na área de educação e trabalharei com vocês neste curso a disciplina Fundamentos e Metodologia da Matemática 1. Peço que em nossas aulas estejam munidos de papel e caneta, para que, se dúvidas surgirem, vocês possam postar as mesmas em nossos fóruns Tira Dúvidas. Lembrando que cada dúvida deve ser postada no fórum pertinente a cada aula. Vamos lá? Neste primeiro momento, vou demonstrar para vocês o resumo do que iremos trabalhar em cada unidade. Então, vamos aos nossos trabalhos. No primeiro momento, vamos trabalhar a história do ensino da matemática e suas consequências na prática escolar. Tendências, teorias e princípios. Vou fazer uma breve apresentação para vocês do conteúdo a ser estudado. Na unidade 1, propõe o estudo histórico da construção do conhecimento matemático, desde os primórdios até a matemática atual. Na unidade 2, nós aprendemos que a matemática tem sido objeto de muitos estudos e debates. Ela é o instrumento que possibilita a plena atuação dos estudantes no meio em que vive. Na unidade 3, nós discutiremos que no ensino da matemática, os resultados do processo de ensino-aprendizagem não têm sido muito satisfatórios. A causa deste resultado é a inadequação do ensino da matemática e estudo da avaliação na construção do conhecimento matemático. Na unidade 4, que será a última unidade, discutiremos a construção do conhecimento matemático, parte da sua vivência conforme a sua necessidade e o seu papel no meio ambiente. Agora que já apresentei para vocês uma ilustração de todo o conteúdo que vamos trabalhar em sala de aula, quero convidá-los a iniciar conosco o estudo sobre o processo de ensino-aprendizagem da matemática. Vamos começar procurando responder as seguintes questões. Como surgiu a matemática? Qual a sua importância na vida das pessoas? Qual o conceito de número? Por que a matemática deixa os alunos tão aflitos, com medo? Por que é importante que os alunos dominem esse conceito de forma significativa? Então, para começarmos a falar da história desta disciplina, vamos lá. A história da matemática. A matemática surge a partir dos desenvolvimentos das atividades humanas, como a organização de viver em grupos, a criação e a agricultura. A matemática faz presente na vida humana, desde os primórdios, e tem se colocado como agente transformador na história da civilização a cada momento histórico, pois a necessidade de novas tecnologias eram constantes na vida do homem. Então, podemos considerar a matemática como uma ciência que se deu a partir das necessidades dos homens, como objetivo de contar e resolver problemas, cuja existência tinha finalidade prática. Na medida que a civilização avança, a matemática vai desenvolvendo uma estrutura própria, assumindo uma característica científica. Assim, percebeu-se que surgiu 3 aspectos distintos: aspecto formalista, aspecto prático, aspecto formativo e o aspecto instrumental. O aspecto formalista tem como objeto de estudo as relações entre entes puramente matemáticos. Os aspectos práticos, que aplicam o conhecimento matemático já construído em diversas situações do cotidiano. O aspecto formativo, o ensino da matemática, tem por objeto organizar as estruturas do pensamento
para favorecer o desenvolvimento do raciocínio lógico e da capacidade de abstrair, generalizar, prever, projetar, ou seja, da capacidade de transcender o que é imediatamente sensível. O aspecto instrumental tem como objetivo aplicar conceitos matemáticos na resolução de diferentes problemas da realidade e na construção de conceitos em outras áreas do conhecimento. Considerando essas concepções, o ensino de matemática objetiva-se na garantia da harmonia entre o desenvolvimento das capacidades intelectuais e a aplicação do conhecimento matemático em situações de problemas reais do cotidiano, assim como em outras áreas do conhecimento. De acordo com estudos e análises realizadas acerca da história da matemática, percebe-se que esta é uma área de conhecimento muito antiga, surgindo em função das necessidades sociais. Assim, podemos identificar a presença da matemática desde a pré-história, quando o homem necessitava de conhecimento matemático para fazer tarefas do seu cotidiano. Com o desenvolvimento da humanidade, o homem precisa de formas concretas de registros que o auxiliassem no seu dia a dia. Para isso, o homem passou a criar símbolos para representar os objetos que possuíam. Assim, surgem as formas de contagem. As primeiras formas de contagem eram registradas em ossos ou feita a contagem uma a uma. As contagens uma a uma eram feitas principalmente por pastores, que ao soltar as ovelhas no pasto, tira do saquinho uma pedra para cada, ou nozinho em um barbante para cada, e ao voltar desfaziam os nós ou recuperavam as pedras. Na matemática atual, significa correspondência para contar e ter controle sobre os animais. De acordo com estudos e análises realizadas acerca da história da matemática, foi possível perceber que essa área do conhecimento é muito antiga, sendo que seus registros mais remotos destacam do ano de 2400 a.C., sendo uma necessidade social em que sua origem a matemática organiza-se a partir de regras isoladas, decorrente da experiência da vida diária, pois, desde a pré-história, o homem necessita de conhecimento matemático para resolver tarefas que fazem parte do seu cotidiano. Com a evolução do homem, há uma necessidade de registro mais eficiente que os ajudasse no trabalho. Assim, a primeira representação numérica aconteceu. A primeira forma de representação numérica foi a utilização do corpo. Alguns povos usavam apenas os dedos das mãos e outros utilizavam alguns ossos do corpo. Com o aumento significativo da população, a natureza começa a apresentar suas limitações e o homem sente-se na obrigação de deixar de ser dependente da natureza e passa a produzir seus suprimentos. Com a evolução da humanidade, os homens precisavam de subsídios que o auxiliassem no trabalho. Assim surgem números e figuras, aparecendo daí os símbolos. Esse sistema de símbolos facilitou a vida dos egípcios quanto aos cálculos matemáticos, por isso a sociedade atual ainda realiza esse tipo de operação. O autor Oliveira, que está no nosso caderno didático, ele nos diz que a criação dos símbolos foi um passo muito importante para o desenvolvimento da matemática. Na pré-história, o homem juntava 3 bastões com 5 bastões para obter 8 bastões. Hoje, sabemos representar esta operação por meio de símbolos. 3 mais 5 é igual a 8.
Esse sistema de símbolo facilitou muito a vida dos egípcios no que diz respeito aos cálculos matemáticos e possibilita à sociedade atual realizar operações. Os símbolos surgiram a partir das precisões que a sociedade do Antigo Egito teve. Para Ambrósio, a civilização egípcia nasceu com base de manutenção na agricultura nas margens do rio Nilo, que eram fertilizadas constantemente após as enchentes. Essa sociedade era formada em torno desse recurso, sendo subordinado a uma ordem hierárquica de um faraó, escolhido por divindades, coligados com os astros, obviamente associados às regularidades do ninho. Assim, eram representados a numeração egípcia. Os números egípcios usavam a forma de agrupamento para fazerem representações numéricas, sendo um dos sistemas mais antigos que se tem notícia. É um sistema de numeração de base 10 e era composto pelos seguintes símbolos. Aí eu apresento os símbolos e também consta no livro didático. E assim, caros alunos, a matemática vai se evoluindo cada vez mais. No período da hegemonia romana, as descobertas no campo da matemática continuaram a avançar, especialmente os matemáticos alexandrinos. Por exemplo, Erastóstenes, que calculou o tamanho da Terra. Ptolomeu, que escreveu o Alma-Gesto, obra que expõe a teoria geocêntrica, que formulou as equações, e Diofanto, que formulou as equações diafantônias, significando uma retomada da aritmética. Diante dessa evolução, os romanos inventam um novo sistema de numeração, usando as próprias letras do alfabeto. Aí está no slide os números romanos. Os romanos utilizavam 7 letras do alfabeto para representar seu sistema numérico, sendo que cada letra significava uma quantidade. Outro sistema de numeração que faz parte da criação da humanidade é o sistema de numeração decimal, que foi desenvolvido pelos indianos e representava uma síntese das ideias que já existiam, espaçadamente entre outros povos da antiguidade. Em princípio, foram criados apenas 9 símbolos: 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e 9. Esses símbolos que hoje conhecemos como algarismos receberam esse nome com homenagem ao seu idealizador e criador, o italiano Alcascismi. Embora esse sistema de numeração fosse eficiente, ainda assim tornava-se difícil efetuar cálculos com ele. Por isso, continuava a procura intensa por símbolos mais simples e apropriados para representar os números. Esse sistema de numeração teve origem na Índia, porém sofreu seus aperfeiçoamentos na Arábia, por isso chamado de Indo-Arábico. Números árabes. Aí no slide vocês vão ver o Indo-Arábico e o número árabe. Os árabes usavam a numeração decimal, que é uma numeração da civilização europeia. Cada algarismo é também valorizada segundo a casa que ocupa, indicando a ordem dessas unidades, segundo a casa em que está situado. Por isso, todo o processo de construção do número deriva da interação do homem com a sua história e com o meio onde vive. A construção do conceito de número é gradual e deve ser desenvolvida respeitando o desenvolvimento cognitivo da criança. Para isso, deve-se considerar o conhecimento social e valorizar todo o conhecimento prévio da criança.
É preciso, caros alunos, que a matemática escolar se adapte à realidade, utilizar materiais concretos, problemas do dia a dia e a utilização da modelagem e ou modelos da vida real. A criança, ela traz consigo vários conhecimentos físicos e sociais adquiridos no seu cotidiano. E assim surge a etnomatemática, preocupada em entender o saber fazer e o fazer aprender matemático. As várias descobertas realizadas no campo da matemática, desde a pré-história até hoje, contribuirá significativamente para a sua construção. Porém, essa área do conhecimento não deixa de sofrer mutações, visto que está além da abstração, ou seja, por ser fundamentada nas teorias e explicações, também é utilitária, fazendo parte do cotidiano do ser humano. As transformações que a sociedade exerce sobre o homem também são exercidas sobre a matemática. Na década de 70, depois do fracasso da matemática moderna, surgiu entre os educadores matemáticos várias correntes educacionais dessa disciplina que tinham o componente comum, reação contra o currículo comum e a maneira imposta de apresentar a matemática, em uma só visão, com característica de divulgar verdades absolutas e como um conhecimento universal. Percebi ainda que a matemática moderna não valorizava o conhecimento prévio do aluno, proveniente do seu ambiente social. Etnomatemática. A etnomatemática, como eu já falei com vocês, procura entender o saber fazer e o fazer aprender matemático, segundo cada comunidade, tribo, cultura ou etnia, ou seja, é aprender a partir da sua própria realidade. Como eu falei, ela surgiu nos anos 70, no Brasil, em 1975, a partir dos estudos de Ubiratã de Ambrósio. O programa Etnomatemática é definido pelo seu criador como um programa de pesquisa que procura entender o saber fazer matemático ao longo da história da humanidade, contextualizando em diferentes grupos de interesse, comunidades, povos e nações. O programa Etnomatemática procura entender a relação humana e suas aventuras na busca do conhecimento, considerando seu comportamento dentro de um grupo ou de uma sociedade. Ambrósio ainda fala que ainda tem uma preocupação de esclarecer que a sua proposta de etnomatemática não é puramente a de um estudo epistemológico. Todo ser humano tem conhecimento e, por consequência, admite um comportamento refletido. O comportamento humano e o seu conhecimento estão em constante transformação. Essa relação é definida como uma verdadeira simbiose em total interdependência. A etnomatemática é um programa de pesquisa com certo rigor na linguagem e na metodologia. Tem um caráter indisciplinar e dinâmico. Então, o porquê do fracasso da matemática moderna? A matemática se apresentava que se apresentava em sala de aula, ela era dissociada da realidade social do aluno. O programa necessita estar aberto às novas metodologias, voltadas para a evolução da ciência. A matemática, tal como apresentada em sala de aula, era dissociada da realidade social dos alunos. A prática matemática teria que levar em conta os diferentes contextos sociais em que os alunos estão inseridos. Existiu uma distorção histórica, identificação com o pensamento europeu-grego. O ensino da matemática não pode ser hermético nem elitista. Deve levar em consideração a realidade sociocultural do aluno, o ambiente em que ele vive e o conhecimento que ele traz de casa.
Uma pergunta comum entre os alunos é: para que eu preciso aprender isso? Embora um dos objetivos explícitos do ensino da matemática seja preparar o estudante para lidar com atividades práticas que envolvam aspectos quantitativos da realidade, isso acaba não acontecendo. O uso dos meios tecnológicos dentro do sistema educacional, particularmente no ensino da matemática, desponta neste século XXI, para a contextualização do ensino. A utilização de determinados recursos remete, a partir das novas exigências da sociedade, a um determinado campo de desenvolvimento. A matemática pode ser entendida como um programa interdisciplinar que engloba ciências da cognição, epistemologia, da história, da sociologia e da difusão. A proposta de Ambrósio é localizar as diversas contribuições das mais variadas culturas à formação do pensamento matemático contemporâneo. Gente, continuando, vamos lá. Segundo o caderno de proposta curricular do Estado de Minas Gerais para a disciplina de matemática, o CBC, um dos principais objetivos do ensino da matemática, em qualquer nível, é o de desenvolver habilidades para a solução de problemas. Nessa perspectiva, a resolução de problemas é uma metodologia de cunho primordial na proposta curricular do Estado de Minas Gerais para a disciplina de matemática. O CBC não trata essa proposta como uma receita para o ensino da matemática, nas séries iniciais e finais do ensino fundamental, mas como uma sugestão de trabalho a partir dos objetivos da mesma. A referida proposta curricular afirma que esses problemas podem se originar de forma contextualizada a partir da realidade, de situações concretas. É necessário uma atenção maior ao uso da linguagem matemática. Essa proposta aos problemas matemáticos são determinados por seus enunciados, que conduzem a um pensamento sobre a sua resolução dentro do conhecimento e da linguagem matemática. Atualmente, utiliza-se a modelagem como forma de rescindir a forte dicotomia existente entre a matemática escolar formal e a sua utilidade na vida real. As tecnologias dentro do processo ensino-aprendizagem são ferramentas para o bom andamento e o bom êxito do ensino. O uso das tecnologias não deve ser holístico ou contrário. Essas ferramentas devem ser vistas como instrumentos dentre os inúmeros existentes para tal fim. A calculadora é o instrumento que pode contribuir para a melhoria do ensino da matemática. O computador aparece também como um recurso didático indispensável no ensino da matemática. A modelagem matemática, na modelagem matemática, o aluno se torna mais consciente da utilização da matemática para resolver e analisar problemas do dia a dia. E os jogos? Esses são um dos objetos de estudo de educadores e de psicólogo por sua atuação como recurso na aprendizagem da matemática. A participação ativa e prazerosa do aluno nas atividades lúdicas revela uma nova prática para ensinar a matemática e obter um resultado significante. Proposta atual. Resolução de problemas é encarada como uma metodologia de ensino, em que o professor propõe ao aluno problemas caracterizados por investigação e exploração de novos conceitos. Esta proposta visa a construção de conceitos matemáticos pelo aluno através de situações que estimulam a sua curiosidade matemática.
As atividades promovidas pelos jogos levam à participação dos alunos que ficam inibidos pelo medo ou pela apreensão da abstração de alguns conteúdos matemáticos, proporcionando aos educandos o acesso à aprendizagem, algo que por outro método de ensino encontravam-se privados. Jogando, o aluno, além de aprender, relaciona-se com demais participantes e o erro por aquele que não se sobressaiu competitivamente na atividade leva à construção de outras estratégias para contornar a situação anterior. A resolução de problemas. Por situação problemas, entendemos problemas que envolvem o processo de tradução do enunciado, seja contextualizado ou não, em linguagem matemática e a tomada de decisão sobre quais ferramentas matemáticas serão usadas em sua resolução. Atualmente, utiliza-se a modelagem como forma de rescindir a forte dicotomia existente entre a matemática formal e a utilizada na vida real. A matemática escolar precisa se adaptar para que o processo cognitivo da criança seja respeitado e, fundamentalmente, seja desenvolvido durante o processo de ensino-aprendizagem. Com o manuseio de material concreto, com a valorização do conhecimento prévio, com situações problema do cotidiano e com a utilização da modelagem e ou modelos de vida real. Sabe-se que a criança já possui um conhecimento de contagem, buscando numa relação social, na interação entre conhecimentos físicos e sociais adquiridos no cotidiano. A adequação na utilização da boa metodologia no ensino escolar proporciona a ampliação do conhecimento e a construção do lógico matemático. A modelagem matemática apresenta-se como a relação estabelecida entre a teoria e a prática dos conteúdos. É a forma de proporcionar a compreensão e a concretização dos conteúdos matemáticos na prática diária. É o momento do ensino da matemática em que o conteúdo ganha fundamentação. Para a resolução de problemas, a modelagem apresenta-se como ápice do processo de uso desse recurso. Representa o momento em que o pensamento transcende o que está escrito e passa a interpretar as entrelinhas matemáticas para a vida. No próximo slide, procuramos demonstrar como a modelagem existe ao longo da vida da humanidade. Os jogos trabalhados em sala de aula são classificados em 3 tipos: jogos estratégicos, jogos de treinamento e jogos geométricos. Os jogos estratégicos são onde são trabalhadas as habilidades que compõem o raciocínio lógico. Com eles, os alunos leem as regras e buscam o caminho para atingirem o objetivo final, utilizando-se de estratégias para isso. Os jogos de treinamento são aqueles utilizados quando o professor percebe que alguns alunos precisam de reforço num determinado conteúdo e quer substituir as cansativas listas de exercício. Os jogos geométricos, eles têm como objetivo desenvolver a habilidade de observação e o pensamento lógico. Com eles, conseguimos trabalhar figuras geométricas, semelhanças de figuras, ângulos e polígonos. Nesse slide que vou demonstrar a vocês, eu apresento uma atividade que tem o caso 1 e o caso 2. Vou demonstrar e depois explicarei. Retornando, gente, sobre o que é modelagem, a modelagem é um ambiente de aprendizagem no qual os alunos são convidados a problematizar e investigar, por meio da matemática, situações com referências na realidade.
A modelagem matemática ela é bastante ampla, sendo empregada em diversos campos de estudo, tais como a física, a química, a biologia, economia e engenharia. Ao trabalharmos modelagem matemática, 2 pontos são fundamentais: aliar o tema a ser escolhido com a realidade dos nossos alunos e aproveitar as experiências extraclasse dos alunos aliadas às experiências do professor em sala de aula. Sobre a modelagem também podemos falar sobre o seu surgimento. Ela surgiu praticamente desde sempre, surgindo pela necessidade do homem em resolver problemas do dia a dia. Ao longo de toda a história da humanidade e da matemática, é possível encontrar diversos exemplos de modelagem matemática. Um exemplo de modelagem matemática ao longo da história é de Tales Mileto. Ele utilizava a semelhança dos triângulos para calcular a altura da pirâmide, conforme a foto exposta no slide. Existem outros exemplos de modelagem matemática ao longo da história. Arquimedes, ele faz uma apresentação que é o princípio da alavanca e da balança. Então, ele usa o conhecimento real para utilizar a matemática. René Descartes, do mesmo jeito, é um modelo que reconhece as relações entre as equações algébricas e os lugares geométricos, ele aproveitando a realidade que ele está inserido. No próximo slide que eu vou mostrar a vocês, eu exponho 2 atividades, que é o caso 1 e o caso 2. O caso 1, conforme o slide, o professor coleta os preços de uma companhia que oferece serviço de internet. Organiza os dados em uma tabela que apresenta aos alunos pedindo que decida qual o melhor plano a seguir. O outro professor, ele vai usar o mesmo conteúdo, só que ele já chega com a pergunta pronta. Ele faz a pergunta, o professor apresenta à turma somente essa pergunta: quanto custa ter acesso à internet? Então, vocês podem perceber que os dois usam uma metodologia diferente, né? No primeiro caso, nós podemos ver que ele utiliza a atividade dele é voltada para a modelagem. Ele trabalha a tabela, a organização do pensamento, há uma interação entre as linguagens. Assim, ele utiliza a modelagem. O pensamento transcende o que está escrito e passa a interpretar as entrelinhas da matemática da vida. E o segundo é algo seco, que não faz o aluno pensar. O aluno não faz uma ligação entre o que o professor pede com o mundo, com o seu cotidiano, com sua vida real. Então, aí não existe o caso da modelagem. O ato de desenvolver a aplicação do conteúdo por meio de brincadeiras e jogos proporciona uma maior e mais ativa participação do aluno. Oliveira, no livro didático, ele destaca que quando crianças ou jovens brincam, eles demonstram prazer e alegria em aprender. Eles têm oportunidade de lidar com suas energias, com a busca da satisfação de seus desejos. As atividades lúdicas, elas são ingredientes indispensáveis no relacionamento entre os alunos e destes com o professor. Por meio deles, os envolvidos na atividade desenvolvem a cooperação, a afetividade, a autonomia, a criatividade, a liderança, de permitir que o participante haja com autonomia, superando todos os desafios. Então, finalizo esse chamando a atenção de vocês a palavra de Simone Drummond. O mundo do lúdico é o mundo onde a criança está em constante exercício. É o mundo da fantasia, da imaginação, do faz de conta, do jogo e da brincadeira. Podemos dizer que o lúdico é um grande laboratório que merece toda a atenção dos pais e educadores,
pois é através dele que ocorrem experiências inteligentes e reflexivas, praticadas com emoção, prazer e seriedade. Através do brinquedo e das brincadeiras, ocorre a descoberta de si mesmo e do outro. Portanto, aprende-se. Me despeço de vocês neste momento e nos encontraremos na próxima aula. Muito obrigada.